Fala pessoal, estamos começando mais um Podcastu, o maior videocast de Cachoeira de Macacu, e hoje eu estou aqui com o engenheiro Renato, que também é secretário aqui no nosso município, e nesse podcast, em parceria com a Sala do Empreendedor, a Maria José fez a ponte para eu trazer o engenheiro aqui para contar um pouco da sua história de vida. Seja muito bem-vindo, cara. E começa contando pra gente um pouco da sua história de vida, o que trouxe, né, o que veio acontecendo para você ser o engenheiro, secretário. Olá pessoal, beleza? Obrigado pelo convite, tá? Nada. É uma satisfação muito grande estar participando desse podcast. Sucesso na cidade, né? Obrigado. E vamos aí contar um pouquinho dessa história, né? Isso. Conta pra gente assim, o que te trouxe até aqui hoje, né? O que aconteceu na sua vida para você se tornar engenheiro? E depois eu quero saber também como que foi para ser secretário, como que foi para você se tornar engenheiro? O que te levou a isso? Bom, então, acho que vou começar falando um pouquinho lá da infância, de como a gente chegou aqui, né? Isso. Eu nasci em Itaboraí e a gente morava em Tanguá até meus 6 anos de idade. E meu pai trabalhava na Cerci, na Cooperativa de Eletrificação Rural. E ele foi o primeiro funcionário da Cerci, inclusive. Caramba. E aí a Cerci começou a sua história lá em Tanguá, em Ipitangas, e colocando rede lá na área rural. E o meu pai veio trabalhar aqui, isso em 1973. E aí a gente se mudou para cá e comecei a estudar no Sol Nascente. Fiz o ensino médio lá, o ensino fundamental no Sol Nascente. Depois do ensino médio, comecei no Barão, terminei no Alberto Torres, em Itaboraí. Aí a gente montou uma loja, né, de materiais elétricos. E aí eu vim trabalhando, né? Meu pai, minha mãe lá, estudando e trabalhando. Não fiz a faculdade logo de começo. Aliás, a primeira faculdade que eu comecei a fazer, eu me matriculei e fiz algumas aulas, foi publicidade. Legal. Eu tinha assim, um interesse muito grande por comunicação social, né? Então, eu comecei me matriculei, algumas aulas, depois vi que não era muito aquilo que eu imaginava, as circunstâncias também naquele momento não eram favoráveis para eu estudar, aí parei com esse plano de faculdade. Aí, anos depois, eu comecei a fazer administração de empresas. Bacana. Aí fiz administração, a Universo lá em São Gonçalo. Aí concluiu? Concluí. Bacana. Aí nós tínhamos a loja de material elétrico, que depois passou a ser material de construção. E eu sempre tive um interesse por construção civil, né? Muito, muito curioso, gosto muito de cálculo. E a gente sempre fazia promoções de materiais que não giravam muito na loja, né? Portas, pisos, revestimentos, metais. A gente dava um desconto muito bom para, tipo assim, entrar com uma coleção nova, enfim. Aí entrei em construção meio que por acaso, né? A gente começou a fornecer para uma pessoa que estava construindo, que ela teve dificuldades em pagar a gente lá. Então a gente acabou fazendo uma permuta em 2 terrenos num empreendimento que estava se iniciando em Papucaia. Aí pensei assim, poxa, por que eu não construí uma casa, né? Aí construí uma casa assim, aproveitando muito aqueles produtos que eu ia vender em promoção. E aí acabou ficando legal, consegui vender não tão rápido, né? Naquele momento o financiamento imobiliário ele não era muito acessível à maior fatia da população, né? Ele era assim, era um cara de forças armadas, um funcionário público com um bom contra-cheque que poderia comprar. Entendi. Por coincidência, essa casa eu fiz, se eu não me engano, em 2008. Em 2009, o governo federal lançou o programa Minha Casa Minha Vida. Sim. Aí
já facilitou, já popularizou o acesso ao crédito habitacional, e a gente começou fazendo, né? Entendi. Aí, naquele momento, eu ainda tinha um responsável técnico que assinava para mim lá os projetos das construções. E eu pensei assim, poxa, eu estou mexendo no segmento de construção, gosto de estudar, por que não? Aí eu voltei para a faculdade e aí fiz engenharia. Aproveitei que eu eliminei muitas Uma boa matérias, parte, né? Por causa da administração, né? Legal. Aquelas matérias básicas, português, matemática, uma coisa de direito que tinha também, estatística. Enfim, acho que eu eliminei 9 matérias. Pô, então, mais de um semestre já. É mais que um semestre. Mais que um semestre, muito bom. Na realidade, teve um período que eu estudava segunda de manhã e à noite, terça de manhã e quarta de manhã. Foi um período só, sempre fiz à noite, né? Mas nesse período eu enxerguei a oportunidade de não ter que descer quintas e sextas. Aí no final, sei que resumindo, a faculdade tinha 10 períodos, 5 anos, eu consegui concluir em 3. Bom. Concluiu bem rápido. E você já estava construindo já com outra pessoa assinando? Já construía com um responsável técnico. Pô, bacana. E quando que você decidiu, o que te fez decidir continuar com a construção até hoje? Você já construiu há muitos anos, né? Desde 2009, né? Desde 2009. Sempre aqui em Cachoeiras? Ou você começou construindo em outros lugares? Não, sempre aqui em Cachoeiras. Já construí fora. Já construí fora. Mas assim, o nosso foco mesmo é Cachoeiras, principalmente Papucaí e Japuíba. Entendi. E como que você vê assim, o negócio de construção em Cachoeiras? Você vê que é uma coisa boa? Você vê que é um desafio? Como que tem sido para você estar nesse mercado? Porque Cachoeiras tem uma renda média até baixinha ainda, né? Então, como é que é esse ciclo de venda, construção, esperar vender? Como que é esse processo? Como diz um meme que tem na internet, né? Não entra não sem a ajuda de um profissional. Verdade. A construção é um processo bem... como vou dizer assim para você? É um processo... Ele tem várias etapas. Então tem que estar com capital razoável para você tocar a obra. Entendi. Existe a modalidade de aquisição de terreno, construção em terreno próprio, que assim, ajudam. De repente, a pessoa pega um financiamento para a construção, o profissional pode construir, né, e a Caixa reembolsa. Mas assim, ele é bem complexo, entendeu? Bem complexo. Não é para amadores a construção civil. Às vezes eu sempre vejo as pessoas falando das surpresas, né, do mercado da construção. Como que é para você e como que você veio se preparando para viver menos surpresas dentro da obra? Então, uma das surpresas que às vezes acontece é a própria Caixa Econômica, né? Entendi. Às vezes a Caixa Econômica ela muda processos e você inicia uma obra ou um conjunto de obras de casa e no meio do caminho a Caixa vai e muda alguns processos e não te dá um tempo hábil de você assimilar aquela mudança e acaba te atrapalhando, né? Entendi. Hoje a gente até vive um período assim, de estabilidade econômica, né? A nível Brasil, até a nível estadual e a nível municipal também, que até facilita a pessoa trabalhar com um horizonte mais longínquo, né? Entendi. Mas tivemos já um momento de grande dificuldade. Como você mesmo falou, a renda aqui é baixa. A nossa renda média é 2,1 salários mínimos pelo IBGE. Isso. Então, se você tem que pensar muito no produto que você vai lançar. Às vezes você lança um produto bacana, você quer fazer um negócio bacana, mas você não tem o público-alvo para aquele tipo de empreendimento. E como que você avalia para
para dimensionar o tamanho do que você está produzindo, né? Do que você vai construir. Qual que é o teu critério de decisão para saber, eu faço uma casa com 1 andar, com 2, é sob encomenda? Como que você pensa, como que você avalia para construir? Então, a gente trabalha em 2 vertentes, né? Uma é construir para vender, certo? Nesse caso, eu aposto mais no segmento popular, casas de 60, 70 metros quadrados, Entendi. preferencialmente de um pavimento, 2 dormitórios, algumas faço com 3, algumas faço só com banheiro social, outras com suíte. Então a gente procura diversificar bem esse portfólio. E a outra que a gente atua no segmento de renda mais alta, esse primeiro eu construo para vender, e no outro caso eu vendo a construção para depois construir com financiamento Caixa Econômica. Entendi. Bacana, cara. A Caixa parece que ajudou muito o mercado da construção, né? Desde 2009, desde o lançamento do Minha Caixa Minha Vida. É muito interessante. E para você construir, você consegue ter capital, financiamento com a Caixa, ou isso é só com o comprador? Não, acho que 95% da nossa venda é Caixa Econômica. É muito raro se ter um cara para te pagar à vista. Entendi. É muito Caixa Econômica. Inclusive, já construí também com financiamento por outros bancos, Bradesco, Itaú, mas geralmente essa opção eu só considero quando o cliente não consegue ser aprovado na Caixa. Entendi. Porque a Caixa ela tem assim, um percentual muito grande de construção, então, de financiamentos de construção. Então, ela já adquiriu um know-how muito grande. Sim. Houve um período, por exemplo, que o governo quis que o Banco do Brasil fizesse financiamento imobiliário e a Caixa fizesse financiamento à produção rural, que originalmente é um produto que o Banco do Brasil é craque. Entendi. Não deu certo. Entendi. O governo queria que tanto a Caixa como o Banco do Brasil trabalhassem nessas 2 linhas. Mas não deu certo. Construção no Banco do Brasil não avançou. Financiamento rural na Caixa também não. E assim, queria mudar um pouquinho o assunto e explorar o teu lado secretário, né? Quando que você foi convidado para ser secretário? Como é que foi isso? Então, na outra eleição do prefeito Rafael, em 2008, no período 2009 a 2012, ele me chamou para ser secretário. Naquele momento, eu achava que não dava para eu conciliar as minhas atividades quanto secretário. Eu falei, prefeito, eu não vou querer saber nem qual a secretaria que você vai me convidar, para você não achar que eu estou declinando o convite por ser secretaria A ou secretaria B. Nesse momento, não posso, né? A gente participou da campanha e tal, não é meu objetivo ser secretário. Ele, inclusive, queria chamar a minha esposa para ser secretária de educação na época. Falei, tu vai lá e conversa com ela, né? Porque é melhor, né? Para ela te dar uma decisão. Marcamos, ele foi lá, conversaram, e ela também declinou do convite, porque o foco naquele momento era a criação dos filhos e tal. Entendi. Aí, agora, nesse último governo, a gente passou por momentos muito difíceis, né? Nas 2 gestões anteriores à dele. E a gente sempre esteve muito próximo, né? Eu e o Rafael jogamos futebol junto há muito tempo. E aí eu senti a necessidade de contribuir pela cidade. Entendeu? Entendi. Isso aí parte muito também pela história que o meu pai deixou na cidade, né? Meu pai, como eu te falei, foi o primeiro funcionário da Cerci. Ele foi leitorista, motorista, eletricista, gerente e presidente da Cerci. Então, ele fez muito pela cidade, né? E eu também eu senti essa vontade de deixar um legado. Falei, poxa, eu tenho que
ajudar. A gente está vendo aí como a cidade estava, né? Aí sentiu o desejo, ele me fez o convite para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e eu aceitei. E como que é o trabalho da secretaria hoje? Quais que são as responsabilidades que vocês, como secretaria, absorvem dentro do município? Então, a pasta é muito grande, né? Ela é indústria e comércio, ciência e tecnologia, desenvolvimento econômico e emprego. Caramba. Então, essa é uma responsabilidade muito grande, né? A parte de indústria e comércio, a gente tem uma interação com os comércios locais, né? E os prestadores de serviços locais. Dentro da nossa estrutura, tem a sala do empreendedor. Inclusive, a nossa sala do empreendedor ela foi premiada em 2022 com o selo Diamante. Só 9 salas do Brasil que conseguiram a classificação ouro foram para a disputa do Diamante. Então, nós somos a única sala na região sudeste do Brasil, entre as 9 salas Diamante do Brasil. Pô, que incrível, né? Aí, então, falei de indústria e comércio. A ciência e tecnologia, eu acho até que é uma pasta que ela precisava avançar mais, sugeri, inclusive, até o prefeito, num próximo mandato, desvincular dessa pasta para que ela tenha uma autonomia maior e ela possa conversar mais com o setor de planejamento, de administração, de fazenda, de modo a promover uma cidade digital. Tá? Então, hoje a ciência e tecnologia ela se resume praticamente à questão de cursos. A FAETEC, por exemplo, que a gente trouxe, ela está dentro da pasta de ciência e tecnologia. O desenvolvimento econômico, ele trata assim, de ações macro, como, por exemplo, a captação de empresas externas, né? A criação de um condomínio industrial, que inclusive é um assunto que a gente ainda vai conversar sobre ele esse ano, espero. E aí a pasta do trabalho, a gente está também finalizando aí para reinaugurar. Eu falo reinaugurar porque já tivemos aqui em Cachoeira de Macacu há alguns anos atrás uma sede do Cine, né? E a gente está voltando com o Cine agora, que é muito importante. O Cine, além dele direcionar as pessoas para a vaga de emprego, ele também qualifica. E a gente fala em qualificação, a gente também está fazendo qualificação com a parceria com o Senai através da Firjan. A gente hoje está rodando cursos técnicos na área de técnico em mecânica e automação industrial. Entendi. Eu vi a evolução dos cursos e uma coisa que eu queria que você explicasse um pouco, né, para o pessoal ir entendendo como que vai se dando a evolução econômica da cidade com essa questão da ciência e tecnologia e da evolução dos cursos aqui. Porque eu vejo assim, parece que existe um relativo, né? Quanto mais pessoas com um curso técnico, com um tecnólogo, um diploma, né, de tecnólogo, maiores são as rendas médias dentro de uma cidade. Então eu queria que você fosse explicando como que isso vai se dando dentro de uma cidade como Cachoeiras. Então, tipo, para a gente entender um pouquinho como que isso funciona mais. Os processos, o tempo que leva. Então, porque agora eu tenho visto que tem a PetMax chegando e os cursos vieram meio que junto com ela, né? Acompanhando um pouco do que ela precisa de demanda. Então, vamos falar primeiro de FAETEC. Era muito comum no passado as instituições disponibilizarem cursos de acordo com a conveniência deles. Então, quando a gente foi lá pedir a FAETEC, a gente falou com o então secretário, Dr. Serginho, o seguinte, olha só, a gente quer levar uma FAETEC para Cachoeira de Macacu, mas a gente quer cursos que tenham a ver com a nossa vocação. Então, nós tínhamos aí uma padaria escola
que estava desativada, mas com muito equipamento novo, inclusive, até sem utilizar. E a gente pensou numa unidade FiTech com cursos voltados à parte de alimentação e hospedagem, né? Que conecta com a parte de turismo, que a nossa cidade ela tem um grande potencial para se desenvolver no turismo. Então, com a FiTech foi dessa forma. E em relação aos cursos técnicos do Senai através da Firjan, foi realmente pensando em atender nossas agroindústrias. Nós temos várias agroindústrias, temos várias fontes de água mineral, temos a Petmax e temos o Polo Gaslub. Então, esses cursos técnicos que a gente está rodando aqui, a pessoa que fizer um curso desse, que é um curso de 1 ano e meio de duração, com a chancela do Senai, ela consegue trabalhar em qualquer desses lugares. Entendi. E a ideia é que realmente a gente não perca, como tivemos muitas vezes na Ambev, a gente perder os melhores cargos e melhores salários para pessoas vindas de fora. Entendi. Então a gente está qualificando linkado com a demanda. A Petmax, por exemplo, ela me passou a demanda. Já perguntei, olha só, o que vocês vão precisar? Enquanto vocês constroem a fábrica que vai durar 2 anos e meio, a gente qualifica o pessoal. Então a gente está qualificando já com esse objetivo. Com esse objetivo de preencher a demanda deles de profissionais. Exatamente, e manter esse pessoal qualificado que fatalmente vai receber mais dentro da cidade. Tá? Que isso aí se transforma num ciclo virtuoso. Uma coisa que eu me questionei quando eu ouvi falar da Petmax era se existiria um compromisso da empresa em ter profissionais do município. Assim, existe uma relação obrigatória que a Petmax tem que cumprir de quadro dos profissionais da cidade? Ou não? Tem sim. Petmax, ela acho que merece até um capítulo à parte. Sou muito suspeito de falar, né? Porque, na realidade, eu que fui lá bater na porta da fábrica para apresentar nosso município. Vou contar até um pouquinho dessa história aí, que eu acho bem interessante. Vou contar. Um corretor daqui da cidade, ele falou comigo que tinha uma empresa tentando falar com a prefeitura e não conseguia. E a gente, naquele momento, tinha uma dificuldade de comunicação mesmo. E aí ele pegou o número do telefone da pessoa da Petmax, que estava tocando a operação, me passou, eu liguei, marquei e a gente conversou. E eu conversei com ele num dia. No dia seguinte eu estava lá na porta da fábrica. Aí até no dia que foi o lançamento da pedra fundamental, lá no terreno da fábrica, o dono da fábrica até comentou da minha insistência, né? Que ele falou assim, falaram que tem um tal de secretário Renato aí de Cachoeiro de Macacu. Nem sei onde é Cachoeiro de Macacu. Esse cara vem para cá sem marcar, sem nada. E como eu não ia conseguir entrar na fábrica, eu pedi ao segurança para me dar um papel para eu escrever. Aliás, para me dar uma caneta que eu fui escrever num cartão meu, escrever, sim, deixar alguma coisa para a empresa. Só que eu escrevi uma coisa muito pequena e falei muito com ele. Ele falou, cara, você não tem uma folha de papel para você escrever, não? Pô, então me arruma? Arrumo. Pô, então me dá. Eu escrevi a folha frente e verso. E olha que tem tempo que isso é uma coisa incomum, né? Hoje você digita tudo, né? Então eu escrevi frente, escrevi verso e deixei lá o cara entregar pro presidente da empresa, seu Adir Comunel. Aí, né, depois eu fui conhecer o departamento de marketing deles e tal, e trouxe umas amostras de produto para cá, visitei o canil, que eles têm um canil que cria cães guia para cegos. Poxa, que legal. Então eu fiquei muito, muito encantado pela empresa, né? Pelo potencial deles e pelo lado social que eles têm.
Aí a gente começou, né, dialogar, né? Nesse meio tempo, 5 cidades também pleiteavam a vinda da empresa para cá, para o Rio, né? Essas cidades queriam para si a vinda dessa empresa. Sim. E a gente, assim, arregaçou as mangas e foi dando um suporte muito grande para eles, né? Uhum. E conseguimos, enfim, trazer esse grande empreendimento para cá. E no nosso contrato de cessão de uso do terreno, Sim. 70% da mão de obra tem que ser local. Uma boa parte. Né? Esse percentual só não pôde ser maior porque dentro do quadro da fábrica, dentro desse total de 100%, tem os representantes comerciais. Sim. Não faz sentido ele colocar um representante comercial daqui para atender o sul fluminense. Entendi. Um cara daqui para atender o norte fluminense. Entendi. Então ele falou, a gente precisa... de deslocamento. Exatamente. Assim. Entendi. É muito interessante a gente saber que isso vem acontecendo, que o município vem crescendo nesse ponto, vem conquistando, aí você falou em 70% do quadro de vagas, isso ultrapassa tranquilamente 500, 600 vagas dentro do que a gente estava esperando. Isso traz um movimento para o município gigantesco financeiro, né? Porque se torna um fluxo financeiro gigante para o município. E eu queria saber de vocês, como que estão sendo os desafios para preparar essas pessoas, né, em cursos, profissionalizar essas pessoas para as vagas que a Petmax está solicitando. Como que tem sido isso e quanto tempo que isso vai levar? Então, na parte de curso técnico, hoje a gente está com 59 vagas, né? 39 vagas não, alunos fazendo os cursos, né? 39 de técnica e mecânica e 20 de automação industrial. Então, a gente desenvolveu em parceria com o Senai um modelo que ele é híbrido. Então, as pessoas elas têm aulas terças, quartas e quintas. Essa aula ela é online, ao vivo. Não é EAD, perfeito? Perfeito. O professor fica lá no Senai e eles acessam de suas casas o trabalho através de seus dispositivos. E o professor faz chamada, tem professor inclusive que faz chamada 4 vezes na aula. A aula é de 6 às 10 da noite. E aos sábados, a prefeitura leva, através de transporte nosso da prefeitura, os alunos para fazer a parte prática lá no Senai de Nova Friburgo. Poxa, bacana. E quantos profissionais dentro desses cursos vocês pretendem formar até o final? Vocês vão formando até o final, por exemplo, da construção da fábrica, né? A fábrica termina daqui a 2 anos e meio, que você falou, e vocês estão formando aos pouquinhos as turmas. Isso vai demorar quanto tempo e quantas turmas devem passar por aí? Então, isso aí agora no próximo ano, né? Já vai ser um novo governo, né? Um novo ciclo, né? Sim. E eu acho que quem tiver à frente da pasta deve tocar isso aí com bastante empenho, né? Que eu acho que é um caminho sem volta. A gente começou e não tem um motivo para parar. Então eu acredito que a gente tem espaço para formar pelo menos aí uns 200 profissionais ao longo desse período, até a fábrica ficar pronta. Poxa, bacana. Acho que dá para fazer uns 100 por ano, 100, 120 por ano. Poxa, legal. E esses profissionais, eles já são direcionados, os alunos, né, já são direcionados para a fábrica? Existe uma ligação já? Ou o curso, ele existe por si só também como um curso profissionalizante? Então, o curso, ele tem uma dinâmica própria, né? Ele tem vida própria. Entendi. Aí as pessoas que forem formadas, elas vão poder colocar seus currículos
tanto na Petmax, quanto no Polo Gaslub, quanto na Ambev também, e nas empresas de água mineral. Entendi. E aí vai caber às empresas fazer a escolha, né? Fazer a escolha de contratação. Entendi. Por exemplo, esse dia eu estive conversando com uma pessoa da Ambev, e ela me falou que eles estavam precisando desesperadamente de profissionais de automação industrial, porque eles tinham perdido 3 funcionários do quadro deles que saíram para trabalhar em outras empresas que estavam pagando mais. Então, isso é uma dinâmica do mercado. Entendeu? Então, eu acredito que todo mundo deve conseguir se alocar em alguma vaga de emprego, seja aqui na cidade, seja em cidades próximas. Entendi, perfeito. Assim, nosso podcast está indo super bem, tô gostando muito de saber dessas coisas, são informações que a gente não tinha tanto a público antes, agora acho que estão melhorando. E como que você, dentro de uma secretaria, como que você se prepara para um ano de trabalho? Né? No caso, você trabalhou os 4 anos dentro dessa secretaria? Só para confirmar. Quando você entrou, você estava os 4 anos já desse primeiro... Eu tô desde 2001, 2021, desde o início do governo. Como que foi essa preparação para começar dentro da secretaria? Porque a gente vinha de uma fase diferente, né? Como é que foi para começar na secretaria com a estrutura que estava antes para a estrutura que tá agora? Então, foi um desafio muito grande, porque essa está sendo a minha primeira passagem na vida pública, né? Eu não tinha, até então, não tinha nenhuma experiência com o setor público. Confesso para você assim, que no começo foi muito, muito difícil mesmo, porque na empresa privada, se você quer comprar um computador, você manda um e-mail para 3 fornecedores aí, você faz um levantamento de preço, né? E você decide naquela mesma hora, o cara te entrega o computador no dia seguinte. Sim. E o órgão público ele tem seus trâmites, né? Às vezes nem sempre que você quer, você consegue. Então acho que esse foi um grande desafio, principalmente pelo fato de eu estar fresquinho, vindo da iniciativa privada para um órgão público. Entendi. Eu lembro que na minha primeira semana eu não consegui trabalhar, porque a gente pegou a prefeitura uma bagunça, não tinha nada. E a secretaria ela era resumida a uma mesa que ficava dentro da Secretaria de Agricultura. Caraca. Aí o prefeito falou, Renato, tem um prédio que está desocupado lá perto da Delícias do Trigo, quero que você vá para lá e monte a secretaria lá para poder dar um conforto melhor para os empresários. Que até então você tinha uma secretaria de Indústria e Comércio, Ciência e Tecnologia e Desenvolvimento Econômico que não fazia nada acontecia, né? Caraca. E eu lembro que naquela época tinha uma picape, eu coloquei as coisas da secretaria, as mesas, né? Tinham outras mesas também que estavam prestadas, enfim, em outras salas, coloquei tudo, fui para lá e montei. Não tínhamos computadores, não tínhamos impressoras, aí consegui doação com a Cerci, consegui doação com a K1, levei equipamento meu de casa, montei a rede de informática e a gente começou esse trabalho. Caraca, impressionante. Aí sua pergunta E teve uma mudança de espaço também, né? Dali de perto da padaria que você mencionou para agora onde que tá. Como que foi essa mudança? O que levou à mudança também? Então, foi necessidade de estar mais perto da prefeitura. Entendi. De centralizar as coisas para facilitar o empreendedor, né? Entendi. O empresário. Então, hoje a gente está ali no prédio que era da Secam e a Secam acabou indo para onde a gente estava. Entendi. Houve uma troca ali de estabelecimento. E desde o mês passado, desde setembro, a gente está com um núcleo de atendimento da Sala do Empreendedor em Papucaia também. Pô, que bacana. E como que esse núcleo tem funcionado? Tem funcionado muito bem, né? Porque por conta da época do período eleitoral, a gente não pôde nem fazer muita divulgação. Sim. Mas assim, o boca a boca foi muito eficiente.
Entendi. E está dando um fluxo muito bom de pessoas. Entendo. Era uma demanda bem antiga da população, né? E a gente conseguiu realizar. Foi muito mais fácil do que montar a secretaria, que agora a gente já tinha estrutura, já conseguimos mobiliário, conseguimos equipamento, isso foi muito mais fácil. Entendi. E como que estão os planos dessa iniciativa em Papucaia até o final do ano? É de manter? Ela tem um lugar fixo? Ela muda? Como que isso funciona? Não, então, ela tem um lugar fixo. Ela na quadra do ginásio poliesportivo Expedito Pereira, fica na praça, em frente à Igreja Católica. Entendi. A gente está numa sala lá no segundo pavimento. Entendi. Eu penso que as coisas têm que ser duradouras, definitivas. Eu acho que é um caminho sem volta. A gente tem que manter aquela estrutura. Então, quem estiver na pasta no próximo governo, eu acho que deveria manter. Entendi. Tá? Bacana. E você, agora falando na parte do próximo governo, né, mantendo agora, virando janeiro, você gostaria de continuar? Cara, assim, eu estou gostando muito do trabalho. Conheci muitas pessoas, me abriu muitos horizontes. Eu não sei ainda, ainda estou pensando. Tá pensando ainda? Entendi. É porque acaba que o lado profissional fica meio parado, né? Eu ia te perguntar isso também. Como Se bem que eu tô porque... com meus filhos me ajudando também, né? Entendi. Seus filhos Entendeu? já têm idade de trabalhar? Tem, estão me ajudando bastante lá. Pô, legal. E quando o prefeito me chamou, eu falei com ele, olha, eu só não posso garantir um 8 às 5 lá. Entendeu? E como o trabalho é um trabalho mais de rua, né, de você fazer networking, sim, eu acho que tem uma chance grande, se eu for convidado, de continuar no cargo. Entendi. Mas a escolha é do nosso prefeito. Perfeito. Assim, eu gosto muito do trabalho que vocês como secretaria tomam, gosto muito do trabalho da Sala do Empreendedor também. Me ajudaram muito no meu começo, continuam me ajudando até hoje. E como que você vê que vocês impactaram financeiramente dentro do município, né, com essas ajudas ao empreendedor? O que você gosta de exaltar, assim, que vocês conseguiram realizar? Eu acho assim que nossa grande contribuição foi no sentido de acelerar os processos. Né? Vou contar até um caso que acontecia. Quando a gente chegou lá, eu com a equipe, que eu agradeço muito a equipe também, a gente não consegue fazer nada sem equipe, tinha uma cultura de quando o empresário queria iniciar uma empresa, legalizar uma empresa, a gente tem um sistema chamado Regim. Então, algumas secretarias falam nesse sistema de acordo com o KNAI do empresário. Se for um cara vai montar um escritóriozinho, é pouca gente que fala. Sala do empreendedor e secretaria de fazenda. Fiscalização tributária e cadastro mobiliário. Se for alguma coisa de alimentação, a vigilância sanitária tem que falar também. Se for alguma coisa relacionada a transporte, a segurança pública tem que falar também. Então era muito comum o próprio empresário ter que ir nessas secretarias e pedir para que o seu processo andasse. Entendi. Eu achava aquilo como um absurdo. Aí a gente conversou com o Sebrae, fizemos algumas capacitações, algumas reuniões, chamamos o pessoal, olha só, a coisa não pode funcionar aqui desse jeito. A gente tem uma lei, tá, da microempresa, da desburocratização, e a gente tem que acelerar isso aí. Aí a gente começou a trabalhar em cima dessa demanda que estava reprimida. Entendi. Então hoje, se você for abrir uma empresa, a gente vai conseguir liberar isso muito rápido, a não ser os pontos mais sensíveis. Você não vai legalizar um posto de gasolina na mesma velocidade que você legaliza um escritório de consultoria, por exemplo. Entendi. Mas assim, acho que nossa grande contribuição foi nesse sentido. E eu acho que a melhora do ambiente econômico da cidade, ela é uma conjunção de fatores, né? Por exemplo, o próprio pagamento de salários em dia contribui muito para esse processo. E o pagamento dos atrasados também. Hoje as pessoas têm previsibilidade, elas têm coragem de entrar numa dívida de longo prazo.
Uhum. Eu, por exemplo, um dos nossos negócios lá, além da construção civil, é de condomínio. Sim. Condomínio de terrenos. Eu sou sócio do condomínio de terrenos. Eu tive casos de clientes que eram funcionários públicos, tinham comprado um terreno comigo, pediram um distrato. Você Entendi. devolve o dinheiro que o cliente pagou, o cliente te devolve o terreno. Porque não tinha segurança de receber. Entendi. Não Então, tinha acho que... expectativa de continuar recebendo e desistiu do negócio. Exatamente. Entendi. Caramba, isso é um problema. Eu vejo que a gente, como empreendedor também, recua muito nos investimentos quando não tem previsibilidade de caixa. De fazer caixa, de receber de contratos. Isso implica também em aquisições de todo tipo de ativo que o empresário toca, né? Aí acaba que a gente congela muito todo o andamento do negócio. O crescimento desacelera demais. E a gente acaba não contratando, acaba não terceirizando serviços, acaba não fazendo quase que nada, visto a não previsibilidade de caixa. Eu acho realmente impacta muito. E assim, já chegando ao fim da nossa entrevista, eu queria que você deixasse uma mensagem, assim, final, pra gente poder fechar esse podcast. Então, legal, uma coisa que você gostaria de passar, entendendo também que muita gente de Cachoeiras assiste o nosso podcast, queria que você deixasse um recado. Então, assim, eu acho que a nossa cidade vai viver um momento espetacular de crescimento e a gente tem trabalhado na questão de um crescimento ordenado, com muita preocupação com o meio ambiente, que acho que isso aí é importante. Então, assim, o que eu gostaria de deixar é acreditem, entendeu? Acreditem em si, acreditem nos seus negócios, não tentem dar um passo maior do que a perna, não tentem colocar o chapéu onde a mão não alcança, mas assim, acho que graças a Deus a gente chegou num momento em que a gente vai observar esse crescimento de uma forma bacana, entendeu? A cidade está legal, está crescendo, e eu acho que vai ser muito, muito interessante. Eu sou muito otimista, sou otimista por natureza, entendeu? Então, é isso aí, bola para frente. Acho que todo empreendedor acaba sendo otimista, né, cara? Acho que sem otimismo a gente não segue em frente. Já é da natureza, né? O cara, o empreendedor, ele é otimista mesmo. E a gente é uma cidade empreendedora. Eu gosto muito de ver negócios surgindo, empresas, prestadores de serviço, acho muito bacana. Eu acho que tá aí até uma frase pra gente até criar um slogan, né? Cachoeira de Macacu, cidade empreendedora. Cidade empreendedora. Vamos empreender, né, gente? Isso aí. Então, muito obrigado, cara. Obrigado pela vinda, obrigado pelo tempo, pela dedicação de responder tanta coisa, tanta pergunta, tanta curiosidade que tanto eu quanto muitos outros munícipes temos. Obrigado aí, obrigado pelo tempo que eu sei que é corrido para você como secretário agora. E obrigado para você que assistiu até aqui. Se você gosta desse vídeo, se você gostou desse conteúdo, curte, compartilha, se inscreve no canal, porque é muito importante esse tipo de interação para o nosso conteúdo continuar fazendo sentido para vocês. Então, se inscreve no canal. Esse foi mais um Podcast, hoje com o engenheiro Renato, que é nosso secretário de desenvolvimento até agora. E muito obrigado, cara. Obrigado pela vinda. E sucesso, cara. Sucesso aí na sua jornada. Valeu. Te agradeço também pelo convite. Desejo muito sucesso ao Podcast. Obrigado, pessoal. Valeu, gente. Até mais.